Oi, gente, mais um sábado e mais um programa Política de Leve. E hoje eu estou aqui no estúdio com Daniel Tomás. Ele tem uma vasta experiência em treinamentos e palestras focadas no comportamento humano, autoconfiança e projeção pessoal. E hoje a gente vai explorar dicas dessas habilidades que o Daniel tem, assim, sabe? De uma forma excelente e a gente vai trazer todo esse conhecimento dele e aplicar também um pouco disso, mostrando um pouco da política, de como os políticos se comportam, como eles falam, como eles se posicionam. Não é isso, Daniel? Expliquei direitinho, deu para o pessoal de casa entender. É isso que a gente Naturalmente. vai fazer hoje. Você naturalmente comunica e expressa muito bem, e essa é uma das razões do teu sucesso, esse teu programa. E é sobre isso, tá? Hoje vamos compartilhar aqui uma troca, né, sobre essa visão da ciência que existe por trás do comportamento da comunicação, muito especialmente aplicada para a vida, para o mundo político. E antes de qualquer coisa, dizer que é, para mim, um privilégio, um prazer estar aqui contigo no dia de hoje. Que bom, Daniel. Eu também agradeço a sua participação aqui, ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. E quando a gente fala de comunicação, fala de oratória, e a gente entende, né, que todos esses políticos precisam entender um pouquinho, né, para poder conversar com o público, com seus eleitores, discutir isso, levar um debate para a Câmara Municipal ou para a Câmara dos Deputados, independente do cargo, né? Eles precisam entender um pouco sobre oratória. Você acha que isso é importantíssimo? Qual o grau de necessidade para um político ter essa compreensão? Bom, Kate, assim, ó, antes de qualquer coisa, todo ser humano, todos nós, naturalmente precisaríamos entender mais e melhor sobre o que é comunicação e como construir uma comunicação mais inteligente, mais assertiva, saber o que ela é, o que ela representa. Afinal de contas, comunicar está em absolutamente tudo. É impossível não comunicar. Nós comunicamos falando, calando, votando, não votando. Agora, quando a gente traz isso para o mundo político, se você me perguntar de 0 a 100 quanto que é importante o conhecimento de oratória para a política, eu digo uns 110%. Porque nós estamos falando de um mundo onde a comunicação ela é fundamental, porque uma das atribuições de um político é a representatividade, representar. E quando eu represento, eu estou levando uma imagem, eu estou embandeirando uma estrutura de ideias, de visão, e isso precisa ter uma clareza. É fundamental, eu acredito que ao longo da nossa conversa hoje isso vai ficar cada vez mais claro, com E me certeza. diz uma coisa, quais desafios você acredita que esses políticos têm ao se comunicar com seu eleitorado? Bom, assim, ó, a gente precisaria escalar isto, não é? Quando a gente fala dos desafios que os políticos têm, precisaria levar em conta algumas coisas, não é? O local, a região, a quantidade de pessoas, o público em si, se ele é um público de menor expressividade numérica, se ele é um público já mais abrangente, como alguém a nível estadual ou a nível nacional. E aí vem as questões muito particulares do político em si, se ele já naturalmente se comunica bem, ou se ele precisa de muito auxílio técnico ali para melhorar a imagem dele. Então, dentro do grau, dentro da realidade de cada um, a gente consegue ter uma ideia. Então, eu acredito que o desafio é o desafio que todos nós temos na comunicação, porque dentro de qualquer nível que a gente se encontre, sempre existe um grau ou um nível a mais nos desafiando. Mas independente dessa estrutura, desse nível, desse grau, todos estão diante desse desafio. E com certeza, pela experiência que a gente tem, muito poucos deles têm uma expertise, um domínio real da oratória para essa função. Verdade. E sobre linguagem corporal, né? Como isso gera um impacto na percepção pública? Bom, falar de linguagem corporal, tá? Eu acredito que aqui a gente começa a entrar naquilo que para mim é a essência de um comunicador. Quando a gente fala de linguagem corporal, eu gosto de, nesse momento, acrescentar uma outra linguagem, que é a paralinguagem, que é a linguagem não verbal. Ou seja, o corpo fala o tempo todo, o corpo está emitindo informações o tempo todo. Lembrando que comunicação é imagem, comunicação é reflexo. Daí vem a origem do termo, da expressão refletir. Vamos fazer uma reflexão. Então, o corpo está emitindo essa imagem o tempo todo.
ok? Mas como eu coloquei a paralinguagem, a linguagem não verbal, que eu acredito que muito especialmente para o mundo político, é a linguagem que realmente fala forte. A linguagem não verbal é aquela linguagem que o meu comportamento deixa no mundo através dos rastros, ok? Se for na tua casa, só pela maneira como você organiza os teus móveis, eu tenho muita informação sobre você. Se eu for nas tuas gavetas, eu abro a tua gaveta, eu já vou ter muita informação sobre você. Se eu for no teu carro, só pela maneira como você organiza, limpa ou não limpa o teu carro, eu já tenho muita informação sobre você. Isso é paralinguagem. São as pistas, são as informações de comportamento que a gente deixa ao longo da vida. E isso está atestando diretamente a nossa linguagem corporal e não verbal, e verbal, e palavras. Então, quando a gente está falando de corpo, tá? Eu gosto de aprofundar isso, que não é somente parecer, não é somente uma imagem ali, não é, elegante, ou mesmo uma imagem de empoderamento, saber usar a voz, saber usar as mãos. O rastro de comportamento que trouxe ele até ali pesa nessa hora também, ok? Por isso que é muito importante. Mas, quando a gente está falando de linguagem corporal, a gente está falando da atitude do corpo, ou seja, o meu corpo precisa estar em harmonia ou em congruência com aquilo que as minhas palavras estão expressando. E esse é o poder de um comunicador. No mundo político, muito especialmente, que o que ele está falando, ok? O que ele pensa, o que ele fala e como o corpo dele reage estão sincronizados, há uma congruência, há uma harmonia. Por isso é tão importante a linguagem corporal. Precisa ser condizente, né? Condizente. Casar. E Daniel, você pode já nos passar algumas técnicas de comunicação, de postura, de gestos? Claro, poxa, a gente pode passar várias coisas. Já vou começar o programa assim, lhe explorando. Bora, vamos lá. A gente pode dividir assim, de uma maneira bem objetiva e fácil de compreender, a comunicação em 3 pilares, tá? Corpo, voz e conteúdo. Quando a gente está falando de corpo barra linguagem não verbal, barra paralinguagem, nós estamos falando do grosso, da parte mais forte, mais significativa da comunicação. Estudos, pesquisas apontam para isso. 55% da comunicação é linguagem corporal, é corpo. É muito legal entender isso, Kate, porque inclusive para o controle da ansiedade, né, que é o que vive 99% da humanidade, tem algum tipo de medo, ansiedade ou nervosismo ao falar em público, ao se comunicar publicamente. E aí nós temos casos mais extremos, que é a fobia social, que vai de uma entre cada 4 pessoas, ou seja, 25% da humanidade tem algum tipo de fobia ou estado que realmente o limita publicamente. Para controlar essa ansiedade, esse nervosismo, a gente tem sistemas de freios e embreagens no nosso corpo. Ou seja, eu não controlo pensamento com pensamento, eu não controlo a ansiedade com pensamento, mas o meu corpo disponibiliza. Então, primeiro valor a ser dado no corpo aqui é a capacidade que eu tenho de, controlando o meu corpo, eu posso também controlar meus níveis de ansiedade, de estresse e dominar uma certa naturalidade. Lembra que a comunicação é a imagem. Mesmo que por dentro eu esteja nervoso, mesmo que por dentro eu esteja desorganizado, mesmo que por dentro eu não esteja 110%, se o meu corpo não está transmitindo isso, quem me observa não percebe essas questões. Então, o domínio do corpo começa por aqui. São recursos que nós temos através da respiração, através da consciência de movimento de mãos. Por que eu falo em consciência? Porque numa situação de estresse, o corpo assume uma vida própria. A gente faz movimentos que não são naturais, a gente faz movimentos que, inclusive, depois se a gente se observar num vídeo, por que eu fiz aquilo? Totalmente involuntário, né? Por que eu balancei as mãos? Por que eu movimentei a cabeça? Por que eu me sacudi tanto? Por que eu fiquei com o meu pezinho batendo? Por que eu fiquei travado? Ou seja, essa naturalidade do controle do corpo, ok? Controla o teu corpo, você desacelera o fluxo de pensamentos, a respiração muito especialmente. Só que para o mundo da imagem, ok? Para o mundo da imagem, o corpo ele precisa não emitir ruídos. Quando eu olho para alguém, não eu, qualquer pessoa, né? Porque nós somos dotados com uma instrumentalidade fantástica desse tipo de percepção. A gente, ao olhar uma pessoa, só no primeiro contato visual, a gente já chega a várias conclusões. Gostei, não gostei, simpatizei, não simpatizei, tá confiante, tá segura, não tá segura, no primeiro contato visual.
num processo de fala, bastam 2 frases e já identifica muito da pessoa. Se ela tem capacidade de articulação, se ela tem congruência, se ela está segura, se a tonalidade de voz é agradável, se a gente simpatiza ou não simpatiza, em 2 frases que uma pessoa diz. Então, isso acontece muito instantaneamente. Então, quando eu controlo o meu corpo, eu passo uma imagem de segurança, de naturalidade. Eu acredito que a palavra forte aqui é naturalidade, de clareza, de domínio, e eu elimino aqueles ruídos, tá? Aqueles ruídos. Numa situação de que uma pessoa falou bem, poxa, falou muito bem, as pessoas vão elogiar a fala da pessoa. Agora, numa situação em que ela não falou bem, as pessoas não vão criar uma crítica sobre a fala, mas sim sobre o comportamento dela. Estava nervosa, estava insegura, porque o corpo vai falar mais alto do que as próprias palavras. Acredito que faz sentido. Então, traduzindo aqui, se a pessoa está ali naquele dia bom, mesmo não tendo tanto conhecimento, vamos supor, porque você aí deu uma porcentagem para cada tópico, no caso corpo, 55%. 55%, A voz, a voz, 38%. a entonação, não é isso? E o conhecimento, Fica com 7%. 7%. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente entende que o conhecimento ali é muito pouco, reduzido diante dos outros tópicos, né, que pode gerar essa confiabilidade, que pode gerar essa empatia com quem está assistindo. Então, se eu chego no dia bom, estou lá super bem, com energia boa, tenho postura, falo confiante, mas não tenho tanto conteúdo. Isso já dá para tirar, assim, como é que eu posso dizer, de forma positiva o meu discurso. Ok. Quando a gente fala que corpo é 55%, voz 38% e Uhum. conteúdo 7%, dá no primeiro momento essa ideia de que o conteúdo é menos importante. Só que não é. Sim, O conteúdo aqui, ele é 7% na representatividade do do todo. todo. Entendi. Quando eu estou observando alguém, o que está falando alto para mim é a naturalidade dessa fala. Uhum. Lembra que eu falei? Se você falar muito bem, as pessoas vão elogiar a tua fala. Ela falou muito bem. Agora, Sim. se você não estava nervosa ou demonstrou isso, as pessoas vão esquecer a tua fala e vão atribuir críticas ao Focar teu justamente comportamento. Então, Agora eu isso que é compreendi. interessante de entender isso, que esses pilares do corpo e da voz, eles são a estrutura por trás da fala, ok? Se você tem uma naturalidade, se você domina uma frequência vocal que ela não é monotônica, que ela é agradável, você já entra com, digamos, 70, 90% de carga. Mas aí sim, e aí vai depender muito, sabe de quem? Do público, da exigência de um público. Porque simpatia não ganha voto, né? Carisma não ganha eleição. O que sim é ideias, propostas bem elaboradas e bem articuladas. Ou seja, quando a gente fala de conteúdo, tá dentro do processo, ele é o que tem menor representatividade. Por quê? Se eu estou apresentando um conteúdo com clareza, ou seja, com profundidade de conhecimento técnico, mas o meu corpo não gerou empatia, a minha tonalidade de voz não demonstrou segurança, aquele conteúdo sucumbe, perde força diante das outras atribuições do meu corpo. Por isso que, imageticamente, falando de imagem, corpo é 55, tonalidade de voz 38 e o conteúdo é 7. Só que esse 7% é o leme da embarcação. É aquele pequeno leme que conduz todo o restante. Então é muito importante domínio de conteúdo. Conteúdo moderno, inteligente, assertivo, enfim. Para cada um desses pilares, a gente sabe que a gente tem horas e horas de assunto. Daniel, para você, quais são os maiores erros que os políticos cometem em seus debates? Maiores erros que os políticos cometem nos seus debates. Vamos lá. Primeiro, não serem autênticos. Quando eu digo não serem autênticos, é quererem construir uma imagem, um personagem. Eles vão lá e o que eles são ali no debate não é o que eles são no dia a dia. O que mais conecta os seres humanos é a autenticidade. É a
verdade, é a naturalidade. Não importa quanto que a tecnologia evolua, o neuromarketing, a neurovenda, quanto que o mundo digital avance, nós ainda somos seres humanos e vivemos por emoção. E as emoções que mais conectam a humanidade ainda são as mesmas: humildade, respeito e autenticidade. Nós nos conectamos muito rapidamente com a humildade. Há uma tendência da gente torcer pelo mais frágil, inclusive a fragilidade é um poder, é uma força. Essa fragilidade colocada de maneira humilde, ou seja, a humildade não está no quanto que eu sei, mas na consciência de quanto que me falta saber. É eu saber que eu estou num universo que é infinito, que mais boa vontade, bom interesse que eu tenho, eu não sou suficiente para resolver as coisas do mundo. Então, primeira coisa, eu diria assim, ó, autenticidade, é não usar uma máscara, é não se vestir de um personagem, ok? É ele ser ele mesmo, assim como ele é conhecido nas ruas, assim como ele é conhecido na família, assim como ele é conhecido no dia a dia. Outra coisa que são erros, né, que no meu ponto de vista, não estar bem embasado, bem construído, bem elaborado nas suas ideias. É construir vocabulário para expressar as suas ideias. E esse é uma limitação que não é uma limitação de política, é uma limitação humana. Você sabia, Kate, que ao longo de uma vida inteira a gente usa no máximo 3.000 palavras? Você pode viver 90 anos, você vai usar 3.000 3 palavras. mil palavras. 3.000 É o palavras. repertório. É o repertório. Isso, o máximo, tem pessoas que usam muito menos do que isso. Dependendo do ambiente que a pessoa viva ou conviva, num lugar mais distante, do interior, por exemplo, onde está ali família, colégio, esse linguajar, esse vocabulário diminui muito. E por quê? Porque culturalmente nós somos influenciados dessa forma. Isso são as palavras armazenadas no nosso léxico superficial, aquelas do nosso dia a dia. Só que nós conhecemos muito mais palavras do que isso. Nós naturalmente entendemos e compreendemos até 30.000 palavras, só que a gente nunca usa. O que acontece, tá? Com relação a ter domínio da fala, poder expressar com naturalidade e clareza as tuas ideias, você precisa praticar isso. Não vai chegar na hora e você vai lembrar de coisas que você nunca usa no seu dia a dia. Então, saber construir um vocabulário mais amplo. E a língua portuguesa, ela é um desafio para o comunicador. Quem é de sala de aula, quem é professor, vai entender o que eu vou falar agora. Que a gente comumente chama de inferno semântico. O que é isso? Eu preciso, às vezes, de 2, 3, 4 palavras para explicar algo. Porque uma palavra não é suficiente para demonstrar tudo aquilo que eu quero realmente dizer. Então, esse despreparo, às vezes, no apresentar uma ideia, que aquela ideia seja bem construída, bem elaborada, que tenha palavra e compreendida, exatamente, que ela traga essa construção de palavras que atenda a todos os públicos, desde o mais simples até o mais culto, digamos, o mais polido. E isso é trabalho, isso não vai acontecer ali na hora. Não vai a pessoa chegar ali na hora, numa entrevista, ou na hora de um discurso, e vai vir uma iluminação divina e as palavras vão surgir. Até pode acontecer um negócio desse, mas a gente sabe que não é a regra. Então, essa construção, sabe, de você trabalhar fortemente a tua argumentação, ok? E você falou em 3, né? Uma terceira coisa que eu acredito é muito sobre isso, tá? Controle do corpo, da naturalidade, de você passar essa autenticidade de forma mais natural possível. Aqui tem uma pergunta bem interessante, inclusive foi um dos erros que você citou agora, né? De que forma a preparação e o treino pode melhorar a performance do discurso político? Muito bom falar sobre isso. Até porque no mundo do desenvolvimento humano, no mundo do desenvolvimento pessoal, no mundo da comunicação, ponto 1, ninguém está pronto. Ninguém, não existe um modelo. Todos nós estamos em constante desafio. Eu, você, tenho certeza que todos os dias você se prepara para estar aqui. Todos os dias você estuda, você pratica, você a tua própria crítica e está sempre na busca de uma melhor performance. Não existem modelos, não existe ninguém que chegou no topo, porque sempre existirão desafios. Segundo ponto, que quando eu paro de praticar, de estudar, de me dedicar dentro deste meio, dentro deste mundo da comunicação, naturalmente
eu vou atrofiando essa prática, vou perdendo a embocadura, para usar uma terminologia mais do militar, tá? Então, naturalmente, treino, prática é contínuo. Eu trago isso em sala de aula, né? Se especialistas de comunicação, se apresentadores de programas de televisão, se cantores, se artistas fazem aquecimento vocal, por que que nós, né, os alecrins dourados da comunicação, não vamos treinar isso, trabalhar isso, levar isso de forma profissional? Então, treino, dedicação e preparação é fundamental. Se nosso público, se nossa audiência quer ter sucesso e manter esse sucesso em alta, é trabalho duro, é trabalho contínuo. Porque quando a gente para de aprender, até o que a gente sabe, a gente esquece. Isso é natural. Dicas práticas, Daniel. Conversar com você mesmo na frente do espelho. Dicas práticas. Vamos lá. Eu diria algumas. Essa do espelho é legal, né? Porque acaba sendo meio que empírico, né? Como é que eu posso fazer para praticar? Vou para frente de um espelho. Legal. Eu diria como dicas práticas. Primeiro, corpo. Observa o teu corpo. Percebe o que você faz com as mãos, o que você faz com os olhos, a naturalidade. Quanto mais movimento de corpo, mais ruído. Toda a comunicação mais profissional, mais polida, mais bem elaborada, tem muito pouco movimento de tronco. É o que nós estamos fazendo aqui, ok? Muito pouco movimento de tronco. É diferente que você esteja assim, ok? Segura o tronco, controla o movimento das mãos para que seja natural e trabalha o olhar. As partes do corpo que mais comunicam são olhos e mãos. E isso, dentro do processo evolutivo da humanidade, nós aprendemos, nós nos desenvolvemos, nós precisamos naturalmente evoluir através de olhar e de mãos. A forma que a gente tem de nos conectar, de sinalizar, vamos lá, o bebezinho quando nasce, ok? Qual é a forma que uma mamãe tem para garantir a sobrevivência desse bebê? É aprender a linguagem do corpo, o que esse bebê está sentindo, o que ele está precisando, e a força que a gente faz através do olhar. Em contrapartida, do bebê, quando nasce, ele só tem o olhar para se conectar com o mundo, é como ele aprende. Então, o olhar é poderosíssimo, tanto para controle da ansiedade. Lembra que todas as vezes que a gente olha para o mar, que a gente olha para a natureza, que a gente olha para o céu, a gente tem uma sensação de paz. Ou seja, é um calmante natural. Porque com os meus olhos eu controlo a ansiedade. Visão sem estímulo, com profundidade, ok? Só que na comunicação persuasiva, nada fala mais do que olhar. Passar iluminação, clareza, o teu olhar estar em acordo, em consonância com as tuas palavras, você saber distribuir o teu olhar, você saber olhar fixamente para as pessoas. Há muita coisa de crenças no olhar, olhar para baixo, insegurança, olhar para o teto, tá perdido nas ideias. Então, olhar para as pessoas, olhar para a câmera, olhar para o público, olhar de forma natural, distribuir esse olhar de uma maneira inteligente. Então, o que eu dou de dica? Cuida do teu corpo, não movimenta muito, treina na frente do espelho, controla o movimento de mãos, controla o movimento de olhos. E com relação à voz, eu diria, a voz, ela movimenta as emoções. O que faz uma fala ser interessante é a variação de tons. Ou seja, todo filme de sucesso, toda série de sucesso, tem uma cena de ação a cada 4 segundos, tem uma cena de emoção a cada 4 segundos. A cada 4 segundos tem um tiro, tem um beijo, tem uma ambulância, tem uma porta, tem um cachorro latindo, tem uma sirene. Uma fala, quando ela é monotônica, ela tem a tendência de ser maçante, de não tocar os corações. Agora, quando eu pratico uma fala onde eu vario o meu tom, e o que é variar o tom? É saber trabalhar a energia, saber trabalhar a sinestesia quando eu preciso ser, é saber trabalhar a força sem alterar o tom, mas usando variantes. O que é legal para isso? Se você me pedir dicas, faça exercícios na frente do espelho. Fale sorrindo, fale brincando, fale numa tonalidade mais célebre, mas pratique sair de uma zona de conforto, versatilizar isso.
O que faz um vídeo, por exemplo, ser agradável, principalmente vídeos de stories que são super rápidos, é quando há aquela variação de tons em 60 segundos, né? São os ganchos, né? São ganchos e aquela energia que você traz, não é, na tua fala que vai mantendo as pessoas conectadas com você naqueles segundos. Então, o que eu dou como dica, basicamente, sim, para ser objetivo, é controla o teu corpo, controla o teu olhar, controla o movimento das mãos e trabalha para que a tua voz não seja monotônica. Você falou em vídeo e eu vou pedir para a produção colocar um vídeo agora para a gente, para você fazer uma análise Perfeito, vamos lá. dos apertos de mãos de Trump. De Trump. É. Sensacional. Strong hands. Um aperto de mão forte e demorado. Então, falar do Trump no mundo da comunicação, sem nenhum tipo de viés ideológico, né? Mas entendendo o poder que ele tem enquanto comunicador. Primeiro, Trump constrói sobre ele mesmo uma narrativa que, inclusive, é um dos pilares muito importantes nessa construção da imagem, né? Precisa haver uma história, precisa haver uma narrativa. E ele sabe fazer isso muito bem. Inclusive, tem coisas super curiosas sobre Trump e as estratégias que ele usa. Ele usa muito números, muito percentuais, ele usa muitas falas que, inclusive, não podem ser comprovadas, não é? Há quem diga, tem uma pesquisa que aponta para isso, para mais de 30 mil mentiras, se é que posso usar essa expressão aqui, né? Falas de Trump que não podem ser provadas. Só que até que se pesquise, que se vá atrás, ok, essas verdades ou essas falas já foram para o ar. Ele trabalha muito essa ideia da autoridade dele. E ele sabe usar isso no olhar e muito especialmente nesse aperto de mão. O aperto de mão do Trump é famoso mundialmente. Inclusive, se você pesquisar YouTube, no YouTube você vai ver que existem muitos vídeos que trazem isso, não é, esse assunto para o cotidiano das pessoas. Por que ele faz isso? Ele usa essa energia dele, ele se impõe, ele sabe criar uma marca forte sobre ele. Líderes do mundo inteiro se preparam para apertar a mão dele porque ele segura, aperta forte, tem toda uma marca Trump por trás do aperto de mão. É uma construção de uma imagem que tem uma narrativa por trás, ou seja, a força, o poder, a autoridade, a confiança que ele inclusive aquela ideia de imponência sobre qualquer adversário, enfim, ele sabe trabalhar muito, muito bem isso. Isso é uma comunicação não verbal. Comunicação não verbal, E totalmente. como as comunicações não verbais podem reforçar ou contradizer um discurso político? Ok. Como que ela pode reforçar? É estar alinhada com a fala. Quando eu digo alinhada com a fala, Kate, eu gosto de trazer sempre essa lucidez sobre esse assunto. O que realmente vai conectar, tocar o coração das pessoas é a autenticidade, é a verdade, é ela ser natural. É sobre isso que se trata. Existe uma diferença entre papel e personagem. Papel é o papel que eu tenho todos os dias como Daniel Tomás, treinador de oratória. Todos têm uma ideia, têm uma expectativa sobre o que vão encontrar nos meus treinamentos. Então, Daniel Tomás é energia alta, Daniel Tomás conecta com as pessoas. Esse é um papel que eu desempenho ele publicamente. Só que esse papel não é um personagem. Por que não é um personagem? Porque personagem é aquilo que a pessoa se veste, mas não é de verdade, não é na realidade, não é no dia a dia. Existe diferença entre papel e personagem. Papel é você, no mundo profissional, desempenhando a tua atividade com a melhor roupagem. Você desempenha o teu papel mais bem elaborado, mais bem construído, mais bem preparado, mais inteligente possível. Teu papel. Personagem é quando você põe uma máscara e vai para a vida pública, mas quem te conhece na realidade sabe que você não é assim. Problema do personagem, ponto 1, você desgasta muita energia para sustentar um personagem, para ser quem você não é.
Problema número 2 é que cedo ou tarde as pessoas vão entender, vão perceber que há uma diferença entre o que você é publicamente e o que você é no seu dia a dia. A força para mim da comunicação é essa autenticidade, é que a linguagem verbal esteja alinhada com a linguagem corporal e com a paralinguagem. Quando haja uma narrativa que cobre todas as pontas. Quando eu olho para aquela pessoa, eu sei quem ela é e eu sei o que esperar dela. Então, sobre isso, sobre essa construção da linguagem verbal, não verbal, né, que corrobora com aquilo que você fala, que há um looping virtuoso. Eu falo, eu digo, eu sinto, as pessoas me observam, confiam em mim, então eu continuo falando, dizendo e sentindo. O que pode ser sabotador, não aconselhável, é justamente ser um personagem, né? Você ir lá e criar uma máscara sobre alguém que não é você na realidade. Então, eu acredito muito nisso, nessa naturalidade. Eu sempre trago como exemplo, nessas horas, que não foi figura política, porque foi impedido para isso, mas poderia ter sido, porque teve essa intenção, Silvio Santos. Silvio Santos, ele era real, ele não era um personagem. Silvio Santos era ele mesmo, aquilo que ele era no público, ele era no camarim, ele era nos bastidores, e isso que fazia dele essa figura tão impactante que tocasse tanto o coração das pessoas. Ele tinha as bases que todo comunicador de grandes massas precisa ter, humildade e respeito. E ele era real, era autêntico. Então, eu acredito muito nisso. Você pode sim construir uma imagem, você pode sim construir um personagem, mas cedo ou tarde as máscaras acabam caindo. Então, o legal sempre é você potencializar o que você é em essência, trabalhando isso da maneira mais assertiva e mais inteligente possível. Ser autêntico. Autêntico. Uma aula. E para você que está em casa, anotou tudo, anotou as dicas, as técnicas. Importante. Daniel, a gente já está quase chegando no finzinho. E agora, no finzinho do nosso programa, a gente tem um quadro que é o de você para o mundo, certo? Que a gente faz com todos os convidados. Então, são perguntas rápidas, um bate-bola, o que vier na cabeça você responde. Tá joia? Tá joia. Tá Bora. pronto? Bora lá. Bora lá. Para você, Daniel, o que é ser político? Para mim, o que é ser político é ter a consciência do meu papel no mundo, de como eu sou um ser social e que de alguma forma preciso contribuir para que esse social seja melhor do que quando eu cheguei nesse mundo. Ou seja, tem uma responsabilidade. Nenhum ser humano é uma ilha, nenhum ser humano é autônomo ou é isolado dos outros. Nós somos seres sociais, relacionais. Comunicar é relacionar. Então, ser político para mim é entender esse papel e de alguma maneira contribuir para que o mundo que eu recebi seja melhor quando eu deixar. Boa. Daniel, vamos supor que um dia você acorde e toda a sua história, toda a sua trajetória foi apagada. Tudo. Mas você consegue recuperar 3 coisas. Pode ser pessoas, momentos. O que você recuperaria? Olha, o que eu recuperaria primeiro, se eu pudesse recuperar, minha mamãe, né? Que já se foi há alguns anos. Enfim, isso eu recuperaria. Outra coisa que eu recuperaria, com certeza, assim, é o momento que eu fiz a minha primeira turma de oratória. Por que eu digo isso, tá? Quando eu tô falando de oratória, e Kate, você já fez aulas comigo, né? Sim. Participou de eventos, vai saber do que eu tô falando que é real. Quando eu descobri que a oratória não era uma ferramenta de trabalho, que não era apenas uma forma de ganhar dinheiro, que não era apenas um treinamento. O que ela é, o que ela representa e como que através dessas informações a gente vê pessoas de verdade passando por experiência de se transformarem. Eu me considero assim um privilegiado porque eu assisto de camarote em sala de aula a transformação, a superação dos meus alunos. Então, aquele dia quando eu lancei a primeira vez um treinamento de oratória totalmente do empirismo, sem ter noção de exatamente o que ia acontecer e no que se transformou hoje, né, com milhares de alunos aí em todo o Brasil. Então, aquele dia ali, eu resgataria de novo. E se eu tivesse que resgatar aí um terceiro dia, poxa, o dia que eu conheci minha esposa. Vamos lá, vou fazer esse agrado para ela, porque ela merece. Com certeza, a minha parceira de vida, de trabalho, de atividade, e que com certeza... Maravilhosa. Eu costumo dizer que eu com ela sou um 0, mas um 0 à direita, né? O 0 à esquerda não tem valor, mas a direita tem o seu valor. Daniel, agora eu quero que você olhe para essa câmera e deixe sua mensagem para o mundo.
Bom, a minha mensagem para o mundo é a seguinte: todos nós nascemos com uma missão. Qual é essa missão? Qual é esse desafio? Qual é esse propósito? Nós nascemos com o propósito de melhorar o mundo. Mas qual mundo melhorar? O nosso mundo. Quando a gente nasceu, não é, cheio de dons, habilidades, capacidades e talentos. E somos os únicos responsáveis por essa construção. O ser que eu vou entregar para o universo precisa ser maior, melhor, mais bem preparado, mais bem construído, com histórias lindas, com memórias boas, muito mais bem desenvolvido do que o ser que nós recebemos de nossos pais. Então, eu acredito que se você focar em você mesma, em você mesmo, na construção da tua personalidade, da tua individualidade, eu gosto de dizer, Kate, e com isso eu encerro também, que a gente não nasce quando nasce. A gente vai nascendo ao longo da vida, de tempos em tempos, de dores em dores, de partos em partos. Nós vamos dando luz a nós mesmos, a uma nova versão de nós mesmos, mais bem trabalhada, mais bem elaborada, mais bem desenvolvida, uma versão que ama mais e que é mais solidária. E no final de tudo, o que realmente importa não é o que adquirimos. No final de tudo, o que realmente importa não é o que conquistamos. No final de tudo, o que realmente importa é em quem nós nos tornamos. Profundo e verdadeiro. Estamos chegando já ao fim do nosso Política de Leve. Quero agradecer a Daniel pela participação. Obrigada, Daniel. O papo foi muito bacana, foi leve, cheio de dicas e insights, viu? Espero que vocês tenham anotado tudo. E, Daniel, como é que as pessoas fazem para te encontrar no Instagram, nas tuas redes sociais? Muito fácil, Daniel Tomás Trainer. Ali você tem acesso a todas as informações. Sigam, viu, que ele solta dicas lá de oratória, é muito bacana. E ele tem cada curso muito, muito massa. Eu sou aluna dele, já tive em alguns eventos também. E dê uma olhadinha lá nas redes sociais dele. Daniel, obrigada. Por favor, De Kate, eu que verdade. sou muito Foi ótimo grato. o papo. Obrigada, viu? Até a próxima. E vocês que estão em casa, até a próxima, até o próximo sábado. Tchau, tchau.